Boa noite, irmãos. Então, hoje nós estaremos abordando o capítulo 4 de 2 Coríntios. Eu vou pedir para o irmão Fernando, então, estar fazendo a leitura, por gentileza. Ora bem, então, 2 Coríntios, capítulo 4, assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que não foi feita, não desfalecemos. Que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência a todo o homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos, portanto, vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são. Amém. Amém, meus queridos. Então, Paulo aqui começa o capítulo 4, falando aqui do seu ministério. Pelo que tendo este ministério. O ministério do apóstolo Paulo aqui tem a ver com o que ele estava falando no capítulo anterior, que é o ministério da nova aliança. Lembre, né, que a gente está falando da nova aliança, capítulo 3, que é um capítulo muito mal interpretado nos nossos dias, e é justamente dessa nova aliança, né? Paulo contrasta bastante ali a nova aliança com a velha aliança no capítulo 3, e aqui é justamente esse ministério que Paulo está falando, o ministério que foi dado do próprio Deus para o apóstolo Paulo, o ministério da nova aliança, o ministério do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho, a palavra evangelho que significa as boas novas. Então, é o ministério da nova aliança, que é o ministério das boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala seguindo de acordo com o versículo anterior, o versículo do capítulo 3, né, o versículo 18, o qual fala de todo crente que reflete a glória do Senhor e vai sendo transformado à imagem de Cristo. Ou seja, Paulo destaca o fato de que o Espírito está operando naqueles que pertencem à nova aliança, todos os que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Todo crente que pertence a Cristo, Deus opera neles e eles são mudados, eles são transformados pelo Espírito Santo de Deus. No versículo 2, já começamos aqui vendo indícios do grupo ali que estava causando confusão na igreja. Nós veremos nos versículos 7 ali em diante
que fica bem evidente ali o padrão que Paulo vai seguir ali falando das perseguições e ao mesmo tempo mostrando que elas eram necessárias. E ali também se defendendo desse grupo, aqui Paulo diz que eles são astutos, estavam adulterando a palavra de Deus. E Paulo diz que não tem a mesma conduta desses opositores dele, desses oponentes dele. Irmãos, nós vemos muitos casos de ofensas, né, de divisões dentro de igrejas. Em Corinto estava acontecendo também, nós vemos. Por exemplo, vemos divisões quando um pastor está fazendo alguma coisa de errado nos nossos dias, ou pregando heresias. E vemos tristes escândalos ali que a gente ouve nos nossos dias que dividem igrejas. E isso é muito triste. Mas, por exemplo, se o pastor está pregando heresias, você tem que sair daquela igreja. Você não vai concordar. O cristão genuíno, ele não concorda com coisas erradas, ele não concorda com heresias. Agora, nós temos uma situação aqui um pouco diferente em Corinto com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é um pastor bíblico, é um homem de Deus, um homem que sofria pela causa de Cristo. Ele seguia uma linha, né, totalmente cristocêntrica, como nós temos visto aqui a cada capítulo. Paulo, como eu sempre falo, só tinha um assunto: Cristo. Aí, o que eu não entendo é um grupo miserável que tinha ali na igreja de Corinto que queria derrubar um homem de Deus desse. Aí, o que eu não entendo, não dá para entender uma coisa dessa, meus irmãos. É algo diabólico. Que privilégio nós teríamos de ter um pastor como o apóstolo Paulo. Olha que privilégio que eles tinham. Irmãos, imagina Paulo sendo o seu pastor. O tanto de pergunta que eu ia fazer para Paulo, o tanto que eu ia, né, grudar no apóstolo Paulo ali para saber das coisas, para perguntar, para tirar dúvidas. Que privilégio que as pessoas ali da igreja de Corinto tinham. E aí eu fico vendo um grupo tentando derrubar um homem de Deus como o apóstolo Paulo. E Paulo aqui enfatiza que ele não aceita, mas ele rejeita as coisas vergonhosas que esse grupo ali escondia. Eles faziam escondido. Paulo continua dizendo: não andamos com a astúcia que esses homens têm, nem adulteramos a palavra de Deus como eles fazem. Antes, eles, os apóstolos aqui, eles falam eles, né, tocavam a consciência dos homens, pregando a verdade, pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo com fidelidade. E Paulo aqui está dizendo que quem não prega o evangelho com fidelidade é adulterador da palavra de Deus. E esse grupo, eles estavam adulterando a palavra de Deus, eles eram adulteradores da palavra de Deus. E ele continua no versículo 3 aqui, dizendo que se o evangelho está encoberto para eles, é porque eles estão se perdendo. Olha que coisa dura que eles estão perdidos. Que coisa significativa. Os adulteradores do evangelho estão se perdendo. Toda pessoa que adultera o evangelho, Paulo está dizendo aqui, para os que se perdem. Isso é muito sério, meus irmãos. Ai daqueles que adulteram o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente aí que ficando milionário adulterando a palavra de Deus. E tem muita gente seguindo essas pessoas, e essas pessoas elas olham e falam: que bênção esse pastor, como esse pastor é próspero. Eu, na verdade, meus queridos, eu tenho dó desses homens. Ai desses homens que adulteram a palavra de Deus.
Que adianta ganhar o mundo inteiro, ficar milionário, mas perder a sua alma? Apocalipse 22, no versículo 19, diz que se alguém tirar uma palavra desse livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e da cidade santa. Sabe o que João está dizendo? Que os adulteradores da palavra de Deus lhes serão tirados o direito de morar no céu. Deus está falando, os adulteradores da minha palavra não entrarão na cidade celestial. Em outras palavras, eles não estarão no céu. E olhem que esse povo adulteram a palavra de Deus, eles ainda acham que eles estão certos. Em Mateus 7, como nós vemos ali o Senhor Jesus falando, o Senhor fala que esses falsos profetas que achavam que eram crentes genuínos, eles abordam ali nos finais do tempo e falam: Senhor, em teu nome fizemos muitas coisas, profetizamos, expulsamos demônios, fizemos um monte de coisa. Eles achavam que eles eram cristãos, eles achavam que eles eram crentes genuínos, mas não passavam de adulteradores da palavra de Deus. E Jesus responde para eles: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para Satanás e os seus anjos. Por isso, meus queridos irmãos, que eu falo, ai daqueles que adulteram a palavra de Deus. Ai daqueles também que seguem os adulteradores. Se você conhece alguém que vai a uma igreja que prega heresias, alerte-os, irmão, alerte-os. Alerte-os, porque Paulo diz no versículo 4 que eles foram cegados, eles estão cegos, eles foram cegos por Satanás, porque o Deus desse século cegou o entendimento deles para que eles não pudessem ver a luz do Evangelho, né? Que a luz do Evangelho não resplandecesse em suas mentes. E Paulo, no versículo 5, ataca a hipocrisia do grupo da confusão que se infiltrou ali em Corinto, dizendo: nós aqui, que Paulo está falando no plural sempre, nós os apóstolos, pastores verdadeiros, nós não falamos de nós mesmos. É isso que Paulo está falando, nós não falamos de nós mesmos, mas nós falamos de Cristo. Mais uma vez aqui, em todas as cartas, irmãos, em toda parte, Paulo sempre aponta para Cristo, né? Cristo, 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 é sempre Cristo. O único assunto do apóstolo Paulo. E ele diz que eu não sou um falso pastor, porque eu não falo de mim mesmo, mas eu falo de Cristo. O assunto dele é Cristo. Ele é um verdadeiro pastor porque ele fala de Cristo e não fica falando dele mesmo. Ensinamento aqui muito importante, meus irmãos, que o verdadeiro pastor, ele não fica falando de si mesmo, mas ele fala de Cristo. Hoje, o que mais vemos são pastores contando historinhas de si mesmos. E muitos falam ali, né, que isso é testemunho. Para mim, isso aí não é testemunho do pastor, não. Isso, para mim, isso é um testemunho. Porque o apóstolo Paulo diz que quando nós realmente testemunhamos, nós não falamos de nós mesmos. Nós falamos de Cristo. Nós testemunhamos Cristo. Por isso, irmãos, se você for a uma igreja e o pastor ficar ali o tempo todo falando da vida dele, contando ali as bênçãos da vida dele, né, e não apontar para Cristo, cai fora. Sai correndo. Não perca o seu tempo. Se a pregação não for como o apóstolo Paulo nos ensina, cristocêntrica, caia fora. Como Paulo diz aqui, falamos de Cristo e não de nós mesmos, porque nós somos servos. Paulo sabia o seu lugar. Notem que Paulo, normalmente, quando ele se refere como servo de Cristo, a palavra que ele usa não é a palavra diáconos, que é a palavra servo. Ele usa a palavra doulos, né, que é a palavra escravo. E que direito, meus irmãos, tem um escravo? Paulo
Ele sabia o seu lugar, porque isso que ele sempre apontava para o Senhor Jesus Cristo. E porque Jesus aparece aos que estão em trevas, e ele mesmo resplandece a luz em nossos corações. E Paulo, dando um exemplo vivo de quando ele ficou cego, e a luz do Senhor resplandeceu, né? Para que ele pudesse ver. A luz quem dá, no caso, é Cristo. E Paulo, sempre grato ao Senhor. Vamos ver agora o quanto ele poderia passar por aflições, né? Em nome de Cristo, ou seja, aquele que perseguia, ele passou a ser perseguido em pró do Evangelho de Cristo. E você não vê Paulo contando a bênção, você não vê Paulo fazendo como muitos têm feito nos nossos dias, mas pelo contrário, Paulo, ele se alegra sempre, se alegra até nas perseguições, e sempre apontando para Cristo e nunca para si mesmo. O evangelho deveria ser pregado, meus queridos, assim, em todas as igrejas. Como eu sempre tenho falado, a linha maravilhosa, né, a linha cristocêntrica do apóstolo Paulo, né, a linha apostólica dos outros apóstolos também. Esse, meus queridos, é o nosso grande desafio. E eu encorajo os irmãos a fazerem isso. Estejam sempre na linha cristocêntrica, colocando o maravilhoso Senhor Jesus sempre onde ele deve estar, no centro de tudo. Irmãos, vocês que são evangélicos há muitos anos, eu encorajo sempre os irmãos a esquecer tudo que você aprendeu até hoje e sempre começar apontando para as Escrituras Sagradas, sempre olhando para a linha cristocêntrica, para as atitudes do apóstolo Paulo. E aí nós veremos, meus queridos, que muitas coisas que é feita nos nossos dias, elas não fazem parte do Evangelho. É muito importante a gente sempre fazer essa checagem, sempre estar reavaliando as nossas motivações, os nossos pensamentos, para ver se elas estão corretas. Porque vai passando o tempo, a gente vai desviando uma coisinha aqui, desviando outra ali. Então, sempre nós devemos estar olhando para o Evangelho e olhando as nossas motivações, se as motivações estão corretas, se elas são as mesmas motivações dos apóstolos. E versículo 7 em diante, Paulo aqui começa a falar das perseguições. E notem que Paulo nomeia as aflições e faz uma defesa. Ele cita outra e se defendem. Notem o padrão. Somos perseguidos, porém não desamparados. Ele continua. Abatidos, mas não desanimados aqui, né? Porque Paulo segue esse padrão de nomear. Por que ele faz isso? Né? E depois ele se defende. Existe um contexto aqui. Né? O grupo que estava causando confusão na igreja de Corinto ali estava afrontando o apóstolo Paulo e dizendo: mas espera aí, será que esse apóstolo é realmente um apóstolo genuíno? Porque ele só apanha o coitado. E é só sofrimento na vida desse homem. Isso não será uma prova de que ele não é um apóstolo genuíno? Essa era a astúcia do grupo opositor de Paulo. E interessante aqui que esse pensamento está encravado na mente humana. Se você não for próspero e tudo estiver dando certo na sua vida, então Deus não está com você. É assim que a maioria dos falsos profetas enganam as pessoas em nossos dias. E Paulão aqui, o grande apóstolo Paulo, começa a ensinar o cristianismo de verdade para a igreja de Corinto. Eu acredito que Paulo aqui deve ter pensado: esse povo não conhece nadinha do nosso Deus, que açoita, disciplina aqueles que ele ama. O Deus santo e puro que não se compraz com o mal e corrige os seus. Eu falei sobre isso ontem. Paulo ensina o jovem pastor Timóteo, dizendo: Timóteo, ensine, Timóteo, corrija a igreja.
Paulo ensina aos coríntios aqui que a disciplina faz parte da pedagogia de Deus. E ele permite sofrimentos e aflições e corrige os seus filhos como bom pai que ele é, né? Versículo 7 fala de um vaso que esconde aqui um tesouro. Vamos entender esse vaso aqui. O vaso que Paulo tem em mente, na verdade, é ele mesmo. O vaso de barro, que normalmente é algo simples, né? E Paulo se coloca aqui como algo simples, né? Como simples, sem muito valor, como, né, um vaso de barro. Mas dentro desse vaso existe um valor incalculável, um grande tesouro, que é o conhecimento da glória de Deus. E para que o tesouro fosse revelado, o vaso ele precisava ser quebrado. E Paulo entra no versículo 8 neste contexto. Ele começa falando dos sofrimentos e das aflições com isso em mente, que era necessário que Paulo fosse esmagado, que ele sofresse para que Jesus aparecesse. Essa é a lógica aqui do vaso de barro, né? E do versículo 8 ao versículo 11, Paulo aqui explica os sofrimentos, mas dizendo ao mesmo tempo que Deus estava com ele. E explicando isso, Paulo estava também combatendo ali os seus opositores ali que estavam afirmando que Paulo, por causa dos seus muitos sofrimentos, talvez ele não fosse um apóstolo genuíno. Vamos ler aqui do versículo 8 ao versículo 12. Pedi para o irmão Fernando ler para a gente, do versículo 8 ao 12, para a gente ler novamente. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Continua, até ao Sim, é 12. verdade. Isso. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aqui, meus queridos, nós vemos que Paulo, ele sofria, mas Deus nunca o desamparou. Eles eram perseguidos, mas nunca eram desamparados. Era necessário que Paulo sofresse. E nós vemos que o versículo 10 aqui confirma isso. Eles eram entregues à morte para que Cristo fosse manifestado no corpo mortal deles. Eles eram entregues à morte para que a vida se manifestasse no corpo mortal deles. Versículo 12 aqui diz: de modo que neles era operado a morte, para que a vida fosse operada nos coríntios. Versículo 13, Paulo continua, ele diz: só estou falando porque eu criei. E ele estava certo de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também ressuscitaria ele. E esse deve ser, meus queridos, essa deve ser a nossa maior certeza, que hoje nós estamos aqui nesse mundo passageiro, mas um dia nós seremos ressuscitados com Cristo e viveremos com ele para todo sempre. Essa era a convicção de Paulo. E essa deve ser também a convicção de todo crente, né? Crer que um dia o Senhor também ressuscitará a gente. Interessante o que Paulo fala no versículo 14. O Senhor Jesus não somente nos ressuscitará, mas quando chegar no céu, ele nos apresentará. Olha que coisa interessante. Esse aqui, ele vai dizer, é o irmão Fernando. Essa daqui é a irmã Luciane.
E Jesus nos apresentará, porque todas as coisas que existem foi por amor de vós. Ou seja, que Deus criou o mundo por amor de nós. Todas as coisas que foram criadas por amor de nós, que a graça abundante que salvará muitos, ela é feita para a glória de Deus. Por isso que Paulo, apesar de tudo, ele nunca desanimava. E nós vemos no versículo 16 que ele mesmo diz isso. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que nós pecamos, né, em nossos corpos carnais, o homem interior, ele é renovado pelo Senhor a cada dia. E isso, meus queridos, é uma realidade de todo crente. Você tem dias de ira, tem de revolta, todos nós temos. Todos nós temos dias bons e ruins, onde nós não estamos bem, onde nós pecamos. Todo mundo tem esses dias. Tem dia que você está chateado? Tem, claro. Todos nós temos. Tem dias que você tem pensamentos impuros? Sim, né? Temos pensamentos impuros. Tem dia que nós cobiçamos. Cobiçamos, às vezes, o que nós não temos, né? Isso é normal. Somos seres humanos, às vezes cobiçamos e, nossa, não devo cobiçar, né? Mas ainda que o homem exterior se corrompe, o Espírito Santo de Deus nos renova e ele nos dá força para nós vencermos as nossas paixões. E assim, com a ajuda do Senhor, nós conseguimos ir em frente e caminhar. E graças a Ele por isso, irmãos. Isso é algo soberano do Espírito Santo de Deus faz conosco. Versículo 17 é um versículo tremendo, irmãos. Paulo, ele chama todas as aflições que ele passava, todas as tribulações que ele passava de leves e momentâneas tribulações. Paulo, meus queridos, se a gente for, a gente tem estudado bastante aqui já, e a gente vê que Paulo, ele foi tribulado até os limites das suas forças. E ele diz: leve, leve tribulação. Irmãos, eu não tenho dúvida que alguém que sofre como o apóstolo Paulo sofreu e diz que tudo que ele passou era leve tribulação. Ele não pode de forma alguma ter dito isso por ele mesmo. Se não for pelo Espírito Santo, meus queridos irmãos, não tem como. Não tem como. Não tem como alguém levar pancada da forma como o apóstolo Paulo levou. Pancada de tudo que é lado. E falar que é uma leve tribulaçãozinha. Se essa pessoa não tiver inteiramente e totalmente se desapegado desse mundo passageiro, meus queridos irmãos, não é possível. Irmãos, muito importante aqui nós entendermos a motivação do apóstolo Paulo. Muito importante isso. Se você entendeu aqui a motivação que Paulo mostra aqui, eu saio daqui com o papel cumprido, né? Com o Senhor. E não tem como, irmãos, entendermos essa motivação e nós sairmos daqui nessa noite indiferentes. Não tem como nós entendermos a motivação de Paulo aqui e não mudar as nossas vidas. É muito importante que nós venhamos entender o que que era, o que que é um cristianismo de verdade. Aqui é os exemplos que nós temos para nós vivermos. E é muito importante que nós venhamos entender e seguir, irmãos. Seguir, imitar, fazer igual o apóstolo Paulo. Tudo o que Paulo passou, ele diz, produzia um peso de glória. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Sabe o que isso significa? Que Paulo apanhava, levava pancada, mas ele via a glória de Deus, é um peso de glória, né? Você consegue também
quando você está mal, você está afligido, você está atribulado, você consegue ver esse peso de glória? Se você não consegue, irmão, é porque você não consegue ver como o apóstolo Paulo, que enxergava não esse mundo passageiro, mas as coisas celestiais, como ele mesmo diz. Se nós enxergarmos dessa forma, nós conseguimos ver o peso de glória, porque tudo que nós passamos nesse mundo é passageiro, mas lá será glorioso. E é desse peso de glória que o apóstolo Paulo focava, estava inteiramente focado na glória celestial. E nós devemos também, desapegados desse mundo, estarmos como o apóstolo Paulo, focados na glória celestial. Assim, meus queridos irmãos, nós levaremos nossas vidas de uma forma que agrada mais a Deus também. No versículo 18 aqui, não atentando nós nas coisas que se veem, olha aqui, Paulo confirmando isso, mas nas que não se veem, ou seja, Paulo não estava preocupado com coisa terrena, Paulo estava preocupado com as coisas celestiais, ele visava a glória, né, a glória eterna, a glória celestial, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são eternas. E são exatamente essas, meus queridos irmãos, que nós devemos focar, né? O problema é que nós estamos muitas vezes tão apegados a esse mundo que nós focamos mais nas coisas desse mundo, nas coisas temporais, do que das coisas celestiais que são eternas. Aqui, mais uma vez, irmãos, os capítulos são bem curtos, né? Só até o versículo 18, a gente vai ficar por aqui. Então, vou pedir para o Charles finalizar para a gente a gravação e, em seguida, pedir para o irmão Álvaro fazer uma oração para a gente, por gentileza.